A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Ontem falamos no capítulo de Provérbios 9, onde o tema foi contraste entre a sabedoria e a loucura. Como nesse livro de Provérbios que estamos trabalhando, fala muito da pessoa sábia e da pessoa louca, então eu perguntei a Jesus onde é que eu ia ler para falar as características da serva sábia e da serva louca. E o Senhor me deu Mateus 25, do 1 ao 13, e Mateus 24, 48 a 51. Vamos aprender? Então, hoje vamos parar Provérbio, mas para falar como se comportar como servo e servo de Deus, sábia e servas loucas. Que se diz ser serva, mas quem é louco não tem nada de servo. Amém? Mateus 25, a partir de 1, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e sairão ao encontro do esposo. Veja que aqui se trata do reino dos céus. E quem vai para o céu? Como se preparar para ir para o céu? E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Terrível isso, né? Mas é a Bíblia que fala. O tema é as características das servas sábias e das servas loucas. Porque aqui simboliza que era todas servas. Mas 5 servas é sábia e 5 loucas. As loucas, tomando a sua lâmpada, não levaram azeite consigo. A lâmpada naquela época era onde ficava a candeia, né? Ficava o azeite. O azeite representava a santidade. Então nós temos que ter azeite nas nossas lâmpadas. Isso é o nosso corpo. Como diz lá em Coríntios, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Esse templo está cheio de azeite. Cheio de azeite tem sabedoria, como está instruindo lá em Provérbios. O azeite dá discernimento, dá entendimento, dá prudência, dá sabedoria, dá calma, dá coerência. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Se o azeite, representa a santidade, dentro das lâmpadas, que era elas não tinham azeite. Não estava preparada. Então, quem não tem azeite, está aqui na Bíblia, é louca. Quem não tem azeite, perde a noção do tempo e do espaço. Quem não tem azeite, vive absolutamente. Fica longe da santidade. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Além das lâmpadas, tinha vasilha com azeite. O azeite representava a santidade. Como é que está o meu e o seu azeite? É algo para a gente refletir. Porque lá em Provérbios fala o tempo todo, mulheres sábias e loucas. É o azeite que vai fazer a diferença. Ter prudência, comprar e pagar, como lá ontem falou, que a louca chama as pessoas para comer o que é roubado. Mas a prudente, ela compra e paga. A prudente tem santidade, de honestidade, de integridade. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Veja que ali dormiram. Estava aguardando o esposo. Quem é o esposo? O Senhor. Mas tinha um detalhe. Tinha 5 que estavam dormindo, mas estavam com as suas lamparinas cheias de santidade. E tinha 5 que estavam de qualquer jeito. À meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O clamor, muitas vezes você e eu clama por uma necessidade. Clamamos para ficar firme na presença de Deus. Clamamos pela nossa família. E clamamos para cada dia crescer na graça e no conhecimento da palavra. Mas tem azeite para clamar? Lembre-se que o azeite representava a santidade. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O noivo estava chegando. E elas ali se preparando. Hoje eu e você tem que estar preparado e preparada. Sempre com azeite na nossa candeia. Nossa atitude, nossa adoração ao Senhor. Nosso dia a dia, quando ninguém vê, só aquele rei vê. As loucas disseram às prudentes, dai-nos
do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. Veja que elas só pediram, elas não tiveram noção do que significava aquilo. Estava vivendo de qualquer jeito. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que o vendem e compre para vós. Claro que elas foram prudentes. Veja que aqui fala que elas foram prudentes. Eu estou pregando e preguei ontem, né? Das características de pessoas sábias e loucas. E aqui tinha virgens prudentes que entenderam que se desse a elas ia acabar para elas. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Elas foram procurar azeite para comprar, mas tinham as preparadas. Preparada da santidade, preparada da adoração, preparada sabendo que esperava o noivo. E aquelas outras foram comprar, estavam absolutamente dispersas. Essa aí se retrata as loucas. As loucas, elas não valorizam, os servos e as servas loucas, eles não valorizam a presença de Deus. Eles não valorizam a Bíblia, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem valoriza, luta para mudar. Quem valoriza, renuncia ao pecado. Quem valoriza, fica com suas lâmpadas cheias do azeite. E lembre-se que azeite representava a santidade. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Está vendo como é sério não ter azeite? Está vendo como é sério estar com a botija vazia de azeite? Eu e você somos a botija. Somos templo e morada do Espírito Santo. Necessitamos estar com a botija cheia da presença do Senhor, da obediência, renunciar ao mundo, tudo que não presta, para estar adorando a Ele, porque Ele vai chegar. Aí veja o que o Senhor disse, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A Bíblia diz em outra parte que Ele diz que vem igual um ladrão, né? A gente não sabe a hora que Ele vem. Então nós necessitamos de estar com nossas botijas cheias do azeite. Azeite é santidade. Azeite é ouvir a voz de Deus. O azeite faz você fugir da aparência do mal. O azeite faz você entender o que é bom e o que é ruim. O pecado destrói o homem e a mulher. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus? O pecado. Isso é o quê? As loucas. As servas sem azeite. Aqui eu estou falando das características das servas sábias e das servas loucas. E essas perderam tudo que tinha de ganhar, porque eram loucas. Não tinha azeite. E o Senhor chegou e levou aquelas sábias que eram preparadas. Aqui em Mateus 24, veja o que fala no verso do 48 ao 51. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tardará a vir. Porque aquelas virgens loucas pensaram, né? Que não tem azeite. Começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. As loucas, as servas loucas. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O Senhor veio e levou as virgens, sabe? Separá-lo-á, a destinará a sua parte como hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. As loucas vão ser separadas das prudentes, porque estavam fazendo o quê? Fazendo mal. Mas aqueles maus servos dizem ao seu senhor, o meu senhor tardará a vir. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, com os bêbados. Porque a pessoa sem azeite, ela faz tudo isso e muito mais. Ela espanca, ela mata, ela se prostitui. Isso é serva louca. Não tem noção, fica despercebida, acha que não é a hora, aí o Senhor volta. Leva as servas sábias, os servos sábios, e as loucas vai fazer o quê? Vai haver ali, haverá pranto e ranger de dente. Então, em nome de Jesus, vamos aprender com o livro de Provérbios, onde se dá as características do servo sábio e do servo louco. Porque o sábio reina o reino do céu,
Mas o sábio também vive muito, como diz a palavra. Provérbios sempre diz isso, que terá uma vida longa, porque foge da aparência de qualquer tipo de mal. Mas as loucas, seu caminho aqui na vida é abismo. Então vamos aprender com as virgens que estavam com o azeite cheio, com a sua candeia transbordando de santidade. Lembre-se do tema, as características da serva sábia e da serva louca. Vamos ser sábios, vamos ser sábias. Vamos estar com nossa candeia cheia da unção, cheia do poder do Espírito Santo, cheia da santidade, porque na hora que o noivo chegar, estaremos com ele lá no céu. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.